No plenário virtual, o Supremo começou a julgar a ação que contesta a validade de passagens de ônibus por um ano. O prazo para encerrar o julgamento é dia 8 de abril. A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Transporte, questionando o artigo 1º da Lei Federal 11.975 de 2009. O dispositivo estabelece que os bilhetes de passagens adquiridos no transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional terão validade de um ano a partir de sua emissão, independentemente de estarem com data e horários marcados. A entidade argumenta que a lei deve ser considerada inconstitucional por ter incluído a palavra intermunicipal no texto, já que a competência para legislar sobre o transporte nos municípios é dos estados e não da União. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, a União deve legislar apenas sobre o transporte rodoviário interestadual e internacional. Diz ainda que as questões de interesse regional são pertinentes somente aos estados. Acrescenta que a lei determina o cumprimento de obrigações onerosas, as quais tiram parte do lucro das delegatárias de transporte, agride o direito de propriedade e o princípio da livre iniciativa. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ela votou pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º da Lei Federal, com redução de texto do vocábulo intermunicipal. No voto, a ministra ressaltou que, seguindo a jurisprudência do Supremo, a legislação federal adentrou indevidamente a competência estadual, uma vez que cabe ao Estado-membro dispor sobre o transporte coletivo rodoviário intermunicipal. Além disso, destacou que o prazo de validade pode influenciar na política tarifária e, por consequência, impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado em âmbito estadual, porque tem um custo. Desse modo, incumbe ao Estado, como titular da exploração do transporte rodoviário intermunicipal, fixar a política tarifária à luz dos elementos que nela possam influenciar, tal como o prazo de validade do bilhete, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal. Como é o Estado-membro que arca com os custos decorrentes de eventual prazo de validade mais elastecido, não cabe à União interferir no poder de autoadministração do ente estadual, sob pena de afronta ao Pacto Federativo. O prazo para encerrar o julgamento é dia 8 de abril. Também está em julgamento em sessão no plenário virtual uma ação proposta pelo governador do estado de São Paulo, questionando lei estadual de agosto de 2001, que instituiu a meia entrada para professores da rede pública estadual de ensino em casas de diversões, praças desportivas e similares. A alegação é de que o autor da lei teria usurpado a competência privativa da União para disciplinar as atividades econômicas. O relator ministro Dias Toffoli votou pela improcedência do pedido, reconhecendo a constitucionalidade da lei questionada. Ele entendeu que a diferenciação criada pela norma dentro da mesma categoria profissional está plenamente justificada, porque, como estratégia de política pública, se coaduna com a priorização absoluta da educação básica, por força de comando constitucional e legal. Também ressaltou que o legislador paulista fez ponderação mais cautelosa sobre os possíveis impactos econômicos a serem suportados pelos agentes econômicos dos ramos de cultura e entretenimento e, por isso, optou por conceder a meia entrada apenas à parcela da categoria. O prazo para encerrar o julgamento dessa ação é dia 8 de abril.